pré-modernismo, apesar de não ter sido uma escola literária, reuniu alguns autores que tinham algumas características em comum em suas obras. Entre elas, nós podemos citar a preocupação em apresentar aspectos da vida social, a exaltação do sertanejo, a ruptura com o academicismo e a utilização de uma linguagem coloquial. Dentre os autores do pré-modernismo, nós iremos citar Lima Barreto, que teve como um de seus principais livros O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aqui hoje para falar sobre o Afonso Henriques de Lima Barreto, que é mais comumente conhecido como Lima Barreto somente. Ele que foi um importante escritor literário aqui para o Brasil no período do pré-modernismo, período esse que precedeu a Semana de Arte Moderna. Ele era conhecido como o romantista da Primeira República. Ele nasceu no dia 13 de maio de 1882 e ele era filho de um tipógrafo chamado Joaquim Henriques de Lima Barreto e de uma professora do ensino primário chamada Amália Augusta. E os dois eram bastante pobres e eram mestiços, e por causa disso ele sofreu muito preconceito a vida inteira. Porém, o Lima Barreto também era afilhado do Visconde de Ouro Preto, e por causa disso ele conseguiu ingressar no colégio Pedro II. Porém, uma curiosidade muito interessante é que aos 6 anos de idade exatamente, no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea estava sendo aprovada no Brasil pela princesa Isabel, ou seja, a abolição da escravatura. Então, não somente ele comemorou seu aniversário, como ele estava com os escravos comemorando também. Só que, um ano depois, ele acabou de perder sua mãe, ele ficou órfão da sua mãe, e isso abalou bastante a família dele. Ele conseguiu logo depois entrar numa escola lá no Rio de Janeiro, uma escola politécnica, onde ele começou a cursar engenharia. No ano de 1903, o pai dele acabou endoidando da vida e ele teve que começar a sustentar os seus 3 irmãos. Só que, no mesmo ano, ele conseguiu concursar e virar um escrituário do Ministério da Guerra, e ele conseguiu ser aprovado e ele ficou lá até se aposentar. Eu não sei nem se eu vou conseguir me formar esse ano, né? No ano de 1905, ele conseguiu ingressar no jornalismo e ele publicou uma série de reportagens para o Correio da Manhã. E em 1907, ele fundou uma revista chamada Floreal, que somente teve 4 edições. Ele acabou morrendo no ano de 1922, com 41 anos, porém a parte da vida dele mais importante, de verdade, começa em 1909, onde ele ingressou de verdade na literatura, publicando um romance chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Por essa parte, é a Giovana que vai falar. Eu vou falar agora das obras de Lima Barreto e vou começar com a sua estreia literária, que ocorreu em 1909 com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O texto fala sobre a trajetória de um jovem mulato que vem do interior e sofre sérios preconceitos raciais. Essa obra ela tem um tom autobiográfico, é uma crítica ao preconceito racial e uma sátira ao jornalismo carioca. Essa crítica social ela tem uma reflexão psicológica. Muitas vezes quem fala é o próprio autor e não o narrador personagem Isaías Caminha. Vou falar agora sobre a obra-prima de Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi lançada em folhetinhos, mas o livro em si foi publicado em 1915. O autor descreve a vida política do Brasil após a Primeira República, e a obra narra os ideais e frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, que era um homem metódico e nacionalista fanático. Sonhador e ingênuo, Policarpo dedica a vida a estudar as riquezas do Brasil. A obra também trata, com detalhes a realidade social e humana dos subúrbios cariocas na virada do século. Aprofundando um pouco mais no estilo literário, nas características das obras de Lima Barreto, elas foram desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX, no período da Primeira República. Representam uma fase de transição da literatura em que as influências europeias foram sendo deixadas de lado e surge uma renovação da linguagem e da ideologia. Esse período não chegou a ser considerado um movimento literário, mas foi dado o nome de pré-modernismo. Apesar dos autores pré-modernistas ainda estarem bem agarrados ao romance realista naturalista, nas obras de Lima Barreto a gente já consegue perceber uma proximidade por uma linguagem mais simples e coloquial. E por procurar escrever brasileiro com simplicidade, ele teve que ignorar muitas vezes a utilização das normas cultas e de estilo, o que provocou a ira de muitos acadêmicos e conservadores.
Outra característica que vale ressaltar é o teor satírico e humorístico presente nas suas obras. Elas também são repletas de uma preocupação com fatos históricos e com costumes sociais. Poucos aceitam seus contos e romances que revelam a vida cotidiana das classes populares sem qualquer idealização. Ele também explora muito as injustiças sociais e as dificuldades das primeiras décadas da República. Após alguns anos, Lima Barreto se entrega ao álcool e é levado a diversas crises, com manifestações de alienação mental. Ele foi internado 2 vezes com alucinações fantásticas, na qual ele diziam que pessoas o perseguiam. No momento de lucidez, ele inicia a redação do livro Cemitério dos Vivos, onde ele dizia: "O abismo abriu-se aos meus pés e peço a Deus que jamais ele me trague. Nem mesmo veja diante dos meus olhos como vi por várias vezes. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco." Oi, Abaré. E aí, gente? Meu nome é Policarpo Quaresma e hoje eu vim aqui, a pedido de vocês, fazer alguns comentários sobre os meus tweets e falar algumas curiosidades sobre mim, né? Então, primeiro eu postei um pouco sobre a castanha do Pará, que pra mim a castanha do Pará é o melhor aperitivo do mundo. Então, falando um pouco sobre a culinária brasileira. A culinária brasileira é uma das mais diversificadas do mundo inteiro. Ela sofreu influência dos índios, dos africanos e dos portugueses, os 3 principalmente, né? Acho que você não sabe, mas a feijoada, ela tem origem africana. Já, por exemplo, a canjica e o beiju têm origem indígena, né? Então é muito bacana, né, saber disso. Enfim, meu próximo tweet se refere a uma música do Djonga que se chama Olho de Tigre. Então, essa música, ela tem muita denúncia social, né? A respeito do machismo e do racismo, que hoje em dia a maioria das músicas, né, pelo menos, não são todas, que elas contêm muito, tipo assim, a vontade de refletir sobre algo, né? E isso não está presente somente na música, tá? Está presente também na literatura, né? Muitos autores atuais buscam causar essa reflexão nas pessoas, né? Que eu acho que a arte tem essa vontade, né? De causar alguma mudança, né? Enfim, e pra mim, os melhores escritores é o Lima Barreto, o Carlos Drummond de Andrade e a Clarice Lispector. E voltando um pouco sobre a música, eu tava tentando aprender violão, né? Mas, gente, eu tô desistindo, viu? Na verdade, eu quero aprender mesmo maracá, que é um instrumento que tem origem indígena e é, assim, meu sonho, né? Porque os índios, pra mim, eles são heróis, né? Então, pra mim aprender o instrumento deles vai ser super especial. Então, gente, falando do Brasil, não tem como eu deixar de falar do presidente, né? Recentemente eu postei uma foto do Bolsonaro com o Trump e com a seguinte legenda: Bolsonaro, falso profeta. E eu vou explicar um pouco sobre a legenda e um pouco sobre a imagem. Então, desde suas propagandas eleitorais, Bolsonaro vem sido visto como o profeta, né, que veio para salvar, mas não é muito bem isso que ele tem feito. O desmatamento na Amazônia, desde o início de seu mandato, tem sido o maior de todos os tempos. Em 2020, esse número duplicou. Nessa terça-feira, ele disse que quer preservar a Amazônia, mas não quer deixar seus recursos guardados lá. É um discurso muito hipócrita, né? Então, falando um pouco sobre a imagem, muitas pessoas usam um termo vulgar, chamando Bolsonaro de cadelinha de Trump. Não que isso seja mentira, mas explicar um pouco, né? Já nas suas propagandas eleitorais, Bolsonaro se mostrou muito aliado dos Estados Unidos, especialmente do Trump, né? O presidente dos Estados Unidos. E pra mim isso é inaceitável, porque o Brasil ele é totalmente autoindependente, né? Suas indústrias de base, suas commodities. Por exemplo, essa blusa aqui do Brasil, ela é 100% algodão, 100% fabricada no Brasil. Então, eu acho que se eu fosse presidente, eu ia investir nas nossas indústrias e investir em tudo que eu ia poder aqui no Brasil. E eu tenho certeza que nós seríamos uma superpotência. Alguns dias atrás, eu publiquei um vídeo do Mídia Ninja, que é uma página no Instagram,
com um vídeo de um jornal do exterior, suponho que seja dos Estados Unidos, comentando um pouco sobre como o Bolsonaro está lidando com a pandemia, né? Então, de acordo com esse jornal, o Brasil virou o epicentro da doença. O Bolsonaro vem lidando de uma maneira, digamos, errada. Digamos não, né? Ela é errada. Ele está sendo contra o isolamento social. Isso está fazendo com que muitas pessoas fiquem cada vez mais doentes e a doença se espalhe no mundo inteiro. Isso é só um exemplo de como o Brasil criou uma imagem negativa no exterior, né? Sobre alguns aspectos. Mas, pra mim, isso tá totalmente errado. Até porque nossas duas cientistas brasileiras tiveram um papel fundamental no mapeamento do genoma do vírus, né? E isso foi essencial para que começassem os estudos sobre a criação da vacina. Gente, só mais um recadinho. Eu deixei todos os links na descrição, tanto dos vídeos quanto das matérias que eu usei. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, uma lidinha, assistir o vídeo, assiste lá que é muito bacana, tá? Curte o vídeo, comenta, compartilha. Muito obrigada. Dentre as principais características do pré-modernismo, a que mais se destaca na primeira fase do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma é a questão do nacionalismo exacerbado que Policarpo demonstra ter. Logo nas primeiras páginas do livro, a gente consegue notar algumas características bem sutis que o livro nos apresenta a respeito dessa questão. Como, por exemplo, Policarpo tem em sua sala uma estante de livro que contém livros apenas de autores brasileiros. Outra questão é que Policarpo ele contrata alguém para lhe ensinar a tocar violão, porque ele queria muito aprender a tocar as modinhas por achar que eram realmente originais, que eram realmente muito brasileiros. Só que posteriormente ele descobre que aquela originalidade que ele achava que as modinhas tinham não eram tão grandes do jeito que ele pensava. Então ele vai e deixa essa questão de lado. Outra coisa é que Policarpo ele estudava o Tupi-Guarani porque ele considerava que era a língua verdadeiramente original do Brasil, ao ponto de ele mandar uma carta à Câmara dos Deputados sugerindo que adotemos o Tupi-Guarani como língua oficial do Brasil. Poxa, isso era uma afronta àqueles deputados. E então, isso dá margem que surja a segunda fase do livro. Policarpo Quaresma, né, que ele era um ufanista, ele era um nacionalista muito exagerado, era muito extremo, gostava muito do Brasil, né, então já foi falado, depois que ele sai do hospício, né, que ele foi mandado embora, aposentado, mandado para o hospício, depois que ele sai do hospício, ele vai para o interior do Rio de Janeiro e compra uma chácara, um sítio no interior do Rio de Janeiro. E ele vai começar a investir nessa chácara, porque o objetivo dele era trazer avanços para o Brasil através da economia, que ele acreditava que o Brasil podia ir para frente. Ele acredita que o Brasil pode ir para frente, né, através dele mesmo, sem influência externa. Então ele vai começar a investir nesse sítio. Ele compra livros para aprender sobre agricultura, inclusive escreve um livro sobre agricultura. O problema é que o sítio dele vai à falência, né? Porque por 3 motivos básicos. Porque era muita política, né? Ele não queria se envolver na corrupção dos políticos, né? De vamos aumentar os preços aqui ali. Aí ele foi sofrendo boicote. Pelos políticos. Também ele sofreu com as... Como é que é o nome do bagaio? Ele sofria, né, com os impostos altos, o que foi o motivo da falência dele. O outro motivo era o solo, né, que não era muito fértil, que também era coisa do Brasil, daqui do Brasil, que não é, ele deu azar, ele é uma coisa do terreno. E o último motivo foram as formigas, que eles devastaram a plantação dele e não sobrou foi nada. Então foi a falência a chácara dele e o objetivo da agricultura dele foi perdido, infelizmente. O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos a algumas características desse livro. Ele faz uma forte crítica ao ufanismo ingênuo,
ao achar que o Brasil é o melhor país do mundo, sem um olhar crítico, que é necessário. Ele retrata também o subúrbio do Rio de Janeiro de uma forma bem positiva, que mostra a vida dos trabalhadores, dos pobres, e retrata isso positivamente. Ele faz também uma crítica ao preconceito existente nessa época, que, como o próprio Lima Barreto sofria, que ele era alcoólatra, e ele já foi internado por causa disso. Outra coisa também que foi inovadora foi a linguagem informal que teve no livro, que foi uma das características do próprio modernismo, que vinha em seguinte. E uma coincidência também é que no ano de 1922, que teve a Semana da Arte Moderna, em que Lima Barreto morreu, nesse mesmo ano, foi quando começou o modernismo. Então ele foi meio que uma transição desse pré-modernismo para o modernismo. Spalaya, Mulaya, nigga white ship to Muraya. Shawty look good in the Mulaya. This pussy nigga so bad, Maya. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Weston. Fuck is catching, destined. Taking shots with all your